Então, amém, irmãos? Na aula passada, a gente deu uma introdução, nem fazia parte do contexto, mas como as pessoas precisam saber essa trajetória, a trajetória de Cristo pós-Calvário, a trajetória de Cristo pós ali o Monte Gólgota, e nós entramos nesse assunto na aula passada, e essas coisas, para ficar memorizado dentro da mente da gente, nós precisamos repetir várias vezes, no mínimo aí umas 3 vezes para isso ficar memorizado. Se você puder chegar mais para frente, vai ser melhor para você conseguir enxergar aqui o quadro, e no quadro vocês vão entender melhor. Então eu quero fazer aqui de uma maneira, ficando assim de lado. Como? Tá bom, aqui eu alcanço tudinho. Eu vou começar a explicar aqui como aconteceu aquele trajeto ali e o que aconteceu na cruz do Calvário. Então, muitas pessoas, até o pastor me perguntou, o tempo que Roma governou sobre várias partes do mundo, e naqueles dias Roma governava sobre Israel, a política romana, ela não... O que a política romana ela faz? Quando ela entra num lugar, ela não elimina a tradição do lugar, ela não elimina a religiosidade, a religião do lugar. Então, não era diferente naqueles dias em Israel. Por quê? Porque eles permitiam, mesmo tendo um imperador, mesmo tendo o governador do lugar, mesmo tendo ali a gestão sobre Israel, Roma não tirou o direito deles fazer os seus cultos, seguir com os seus ritos no templo, deixar os sacerdotes ainda continuar operando. Então o que acontece? Essa maneira de crucifixão, se você não sabe, essa maneira de crucificação nessa posição não é romana. A maneira da crucifixão romana é em X. Era uma cruz em X. A crucifixão romana não era nesse aspecto. Era em X. A crucifixão judaica era nesse formato aqui. Outra coisa, para vocês entenderem, antes do Gólgota, nós sabemos que teve o julgamento de Cristo. E ele passou pelos tribunais. E ele passou por tribunais políticos, mas pensa só qual foi o tribunal que condenou Jesus. O tribunal religioso. Então, já desde os nossos pais da igreja primitiva, quem condena a fé cristã é a religião. E tem continuado, sido assim por todos os tempos. Então, quem condena a fé sã em Cristo continua sendo a religião. Então, Cristo, diante de Pilatos e diante de Israel, foi feita uma pergunta. Pilatos fez uma pergunta. Qual a pergunta? Ele disse: olha, eu não vejo condenação neste homem. Eu não vejo. E eles, naqueles dias, como era um dia de festa, o que aconteceu? Eles tinham o direito de escolherem entre um dos prisioneiros para libertar ele. Então, naquele dia, nós sabemos, tinha um homem chamado Barrabás, colocaram do lado de Jesus, um homem que era criminoso, que era um assassino, colocou do lado de Jesus, e eles mesmos escolheram. A quem vocês querem que solte? A Barrabás ou a este Jesus? Essa frase, a este Jesus, está em algumas traduções, porque Barrabás também era o nome de Jesus. Então, Jesus também chamava Barrabás, filho de Abas. Filho de Abas. Bar significa Barjonas, é filho, essa palavra bar, ela aponta para filho em hebraico. Então, Barrabás. Vocês querem este Barrabás criminoso, que venhamos soltar este Barrabás criminoso, ou venhamos soltar este Barrabás aqui, que eu, Pilatos, não vejo condenação? O que o povo gritou? Que seja este Barrabás, o Cristo, que nós sabemos que foi crucificado. Quando ele foi condenado, ele estava dentro da cidade. Escreve aí, ele estava dentro da cidade. E como o Antigo Testamento é a luz do Novo Testamento, entenda uma coisa, que todo o Novo Testamento ele é totalmente baseado no Antigo Testamento.
Tudo que acontece no velho, que aconteceu no velho, é o reflexo do que irá acontecer no novo. Como que era o ritual de sacrifício naqueles dias, Isaías? As pessoas traziam uma oferta. Essa oferta tinha um lugar do altar, o lugar onde era feito a imolação, o sacrifício. E eu vou te fazer uma pergunta. O lugar de sacrifício poderia ser no templo, Isaías. Sabe o que não poderia ser dentro do templo? O holocausto, escreve, o holocausto. Sempre deveria ser fora do templo. E como eu sei que vocês já participaram de outras aulas, vocês já entenderam, mas eu vou repetir mesmo assim a diferença entre sacrifício e a diferença entre holocausto. A diferença é que sacrifício é dado um animal em partes, e a diferença é que holocausto ele é dado inteiro. Nós já falamos sobre isso, mas vale a pena repetir. Então, como Cristo estava dentro dos limites dos muros de Jerusalém, deviam tirar ele de dentro da cidade para outro lugar. Qual lugar? Ele não foi dado como um sacrifício, sim ou não? Então ele tinha que ir para um lugar de sacrifício. Eles estavam fazendo um culto. Eles, sem saber, o Caifás, Herodes, sem saber, eles estavam oferecendo o próprio Cristo para a salvação deles mesmos. Sem eles saber, profeticamente. Tanto que uma mulher grita no meio da multidão, que o sangue dele recaia sobre nós. Aquilo foi uma palavra profética que nem a mulher mesmo sabia o que ela estava dizendo. Então, Jesus é condenado, julgado dentro da cidade, dentro dos limites, dentro dos muros da cidade. Só que pela cidade tinha uma tradição. Do mesmo jeito que a cidade tinha que o templo tinha uma tradição, qual era a tradição? Do holocausto não morrer dentro do templo. Da mesma maneira, dentro dos muros de Israel, dentro dos muros de Jerusalém, não poderia ser feito um assassinato daquela maneira. Então o que eles fizeram? Retiraram Jesus de dentro da cidade e levaram para fora. Ou seja, a tipologia de dentro do templo para fora do templo. E um holocausto ele tem que ser ofertado, ele tem que ser oferecido em cima de quê? Em cima de uma pedra, em cima de um altar. Nós estávamos falando no Galileu lá ontem, né, pastor? Que lá em Juízes capítulo 17, está falando ali do momento em que o anjo do Senhor aparece para Manoá, aparece ali para a esposa, para a mulher, para a mãe de Sansão, tanto que ele faz uma prova ali com o anjo, e é necessário que coloque a oferta em cima de uma penha, em cima de uma rocha. Então, existia naqueles dias um monte chamado Monte Gólgota, e Gólgota significa caveira. Abre, por favor, Isaías, nos Salmos 68. Levanta-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão diante dele os que o odeiam. Próximo. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Próximo. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto,
Por que ele saía diante do povo? Aonde ele saía diante do povo? Ele era a nuvem que apontava o destino. Ele era a nuvem que apontava o destino. Então, ele andava perante o povo. A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Olha que, marca, se você tiver com a sua Bíblia aberta, marca esse texto. Volta lá, por favor, aquele versículo. 68:8. A terra abalava, os céus destilavam perante a face do Senhor. Até o próprio Sinai foi comovido pela presença de Deus. Quando uma pessoa se comove, o que acontece com ela? Geralmente, uma pessoa comovida lá, o Sinai chorou. Ele está dizendo que o Sinai chorou. Naquele momento do Sinai, quando eu já falei aqui o momento que Deus fica enfurecido, por quê? Porque o desejo de Deus era falar com o homem e o homem o rejeita. Rejeita ouvir a voz que Adão ouvia no Éden. O homem passa a rejeitar, não quer ouvir a voz de Deus. E o que eles pedem? Que Moisés fale conosco. O que aconteceu também no Sinai para que ele chorasse? Não sei se você sabe, mas eu já vi imagens do Monte Sinai, um monte verdadeiro que fica na Arábia, que lá nesse monte ele não tem vegetação nenhuma. E esse monte, do meio para o fim do monte, ele está todo negro. Como assim negro? As pedras, até os dias de hoje, se você for lá hoje, não pode ir porque fica dentro dos limites da Arábia e eles são do Islã e eles não permitem de jeito nenhum. E o monte para eles é santo porque eles sabem que Deus desceu lá naquele lugar. Então eles não permitem que o povo vá lá. Algumas pessoas com alguns conhecimentos vão lá e lá se você conseguir passar a mão na pedra, a pedra ainda até hoje tem cinzas do dia. As pedras é visível. Tem fotos distantes do monte que dá para ver que a metade do monte é negra. Do lugar onde que a Bíblia fala que quando a nuvem desceu, lá em Êxodo, quando a nuvem desceu, o monte fumegava, o monte, fogo saía das pedras do monte. E esse monte, até os dias de hoje, está lá, e tem imagens dele no Google, se você procurar, só que não é um monte que eles falam que é o Monte Sinai, é o monte na Arábia, que é o monte na Arábia. Depois a gente vai pegar um mapa que eu vou mostrar para vocês aonde está o Mar Vermelho, depois do Mar Vermelho, que eles saíram, aonde estava o monte? O monte era perto, que era uma caminhada de 3 dias. Então, da travessia era 3 dias. O monte não fica onde eles vão lá agora e choram e ainda sente a presença de Deus. Não é aquele lugar. O choro do Sinai não é chuva. É a água que se verteu lá de cima. E tem o caminho da água nesse monte que eu estou falando para vocês. O monte chorou e para chorar tem que sair água. E ele... não tinha chuva, não teve chuva no Monte Sinai, teve água que se verteu de uma pedra. E lá eu vi as fotos, e engraçado que eu vi as fotos numa reunião que eu fui convidado para ir na Igreja Universal lá em Portugal. Fizeram um convite, e eu não sei como que eles conseguiram. Eles conseguiram ir nesse monte, e eles tiraram fotos lá, não dá para falar que não é esse, porque eles tirou selfie, tirou foto da subida, tirou foto da descida, tiraram foto da pedra, tiraram foto do lugar, irmãos, a pedra. É uma pedra gigante assim, e da pedra tem um lugar que dá para ver um caminho, irmão, não dá para fazer aquele camão não, é um caminho de água que ia descendo do monte lá de cima, onde Deus, ele, não é lá em cima, é no sopé do monte assim, aonde Deus deu água para o povo beber, e que formou um caminho. Então é impressionante lá esse lugar desse monte lá, que eu vi nas imagens, eu vi num telão assim também, gigantesca lá as fotos. Pagar para os árabes lá, porque tem como quanto os árabes para eles queimar, tipo a Universal queimar os pedidos, uma fogueira lá, tem que pagar para os árabes. Não é de qualquer maneira que vai lá não. Aqui está dentro do território deles, está dentro do território deles. Próximo versículo. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra, grande era o exército. O Senhor deu a palavra,
grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. Vai. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Aí esse monte que ele está falando desse monte aqui que nós vamos falar dele. O monte, por quê? Porque saltais, ó montes elevados, porque é o monte que Deus desejou para a sua habitação. E o Senhor habitará nele eternamente. O salmista Davi, ele sempre fala em dois como se diz, dois aspectos. Ele sempre fala num aspecto terreno e ele fala num aspecto espiritual. Tudo que Davi fala aqui, tanto vale para a terra e como tanto vale também para o céu. Porque Davi, ele está salmodiando, mas ele é um profeta e ele está sempre, quando ele fala dele e às vezes ele fala de Cristo. Maioria das vezes ele fala de Cristo, na pessoa dele. Quando ele fala, cria em mim um coração novo. Deus, eu guardei as tuas palavras no meu coração para que não peque contra ti. O salmista Davi pecou, mas ele estava falando de Cristo, que não pecaria. Então todas as palavras, quando vocês for ler Salmos, entenda que Salmos é uma projeção profética de quem viria após ele. Era uma projeção profética de Cristo. Ele não conhecia Cristo como ninguém do Antigo Testamento, nem os anjos conheciam Cristo, mas ele fazia sempre projeções proféticas da pessoa de Cristo. Salmos aponta muito para o milênio, tem muitos salmos que apontam para o milênio, muitos salmos que apontam para a grande tribulação, muitos salmos que apontam para o Gog e Magog. Os salmos, eles são proféticos de coisas que já aconteceram e de coisas que irão acontecer ainda. Porque saltais a montes elevados, este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Olha aqui, habitará nele eterna? Pode ser na terra esse monte? Impossível. Porque nós já lemos que essa terra está entesourada para o fogo, ela está guardada para o fogo, em 2 Pedro. Essa terra será totalmente consumida pelo fogo e ela está guardada. E é muito interessante falar porque ela está guardada, porque as pessoas falam que o sol vai acabar, que a água vai acabar, que o sol está diminuindo, que vai explodir e que as coisas vão acabar tudo. Irmão, nada pode acabar, só quem criou acaba com a terra. Então, quando a Bíblia fala, em algumas traduções, entesourada, em algumas traduções fala guardada para o fogo. Então, olha aqui, a terra está guardada pelo fogo. Alguns versículos vai falar que a terra e os seus elementos se desfarão, ou seja, os elementos da terra, o que houver na terra será desfeito, será derretido, que não vai sobrar nada. E aí, nós já vemos que uma nova terra e uma nova terra e um novo céu. Então, isso é só após a correção do próprio Deus sobre os homens e sobre a própria terra. Depois haverá a correção. Haverá a correção do homem e haverá a correção dessa terra. Com fogo. Então, próximo. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar. Faz a conta aí. Milhões vezes milhões dá quanto? Milhares. Presta atenção. 20 milhares. 20 milhares são 20 milhões. Milhares de milhares. Dá 200 milhões a conta. Anota aí. Eu fiz aqui uma setinha aqui. Você está vendo os carrinhos aqui? Que bonitinho. Bonitinho. Olha que gracinha. Olha aqui. 200. 1, 2, 3. Já deu 200 milhões? Milhões. 200 milhões de carros. Ah, mas
Tem esse número na Bíblia? Tem esse número na Bíblia. Agora, próximo versículo. Tu subiste ao alto. Tu subiste ao... Levaste cativo o... Recebeste dons para os... Espera aí, eu vou ter que voltar a ler aqui, vocês não estão pegando. Eu quero que vocês prestem atenção. Tu subiste ao alto. Levaste cativo o... Recebeste dons para os... Jesus recebeu dons para entregar para quem? Ele recebeu dons para entregar para os homens. Dons é o quê? Presente. Presente. E até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre... Presta atenção. Você sabe o que é dom? Dom. Existe o dom de cura, sim ou não? Eu não sei se vai dar tempo hoje, mas hoje eu vou colocar aqui na frente de vocês a diferença entre dons e frutos. São duas coisas totalmente diferentes que nós vamos colocar aqui no quadro. Agora, deixa eu frisar aqui uma coisa. Você já conheceu alguma pessoa que nunca foi na igreja, mas cura? Já ouviu falar? Eu conheço. Você já ouviu alguém que nunca foi na igreja, que nem sabe o que é igreja, que nunca pôs o pé numa igreja, mas ver espíritos? Você sabia que um dos 9 dons é discernir espíritos? Você já viu alguém fora da igreja que nunca entrou na igreja e falar em outras línguas? Eu conheço gente que nunca pisou numa igreja, mas já foi batizado com o Espírito Santo. É doido, né? É porque nós achamos que Jesus é da igreja. Não, a igreja é de Jesus. Tem uma diferença muito grande. Muito grande. Aqui nós entramos no templo. Isso aqui é um templo. A igreja somos nós. Então, quando eu saio daqui do templo, eu sou a igreja de pernas. A igreja é de tijolo. A igreja é de construção humana. Jesus, ele foi concebido por vontade do homem ou vontade do Espírito? Você, quando nasceu, foi da vontade do homem ou do Espírito? Não. Você foi concebido pela vontade do seu pai e pela vontade da sua mãe. O que Jesus tem diferente de nós? Que não foi da vontade de José e nem de Maria. Porque eles não se deitaram para isso. Mas os que agora acidentalmente nascem, sem como planejar. Não, mas aí não é o contexto que eu estou falando. A vontade, o fôlego é de Deus. O Espírito entra no homem através de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia toda fala de eu fui concebido em pecado pela vontade do meu pai e pela vontade da minha mãe. Agora, Cristo não foi concebido pela vontade de homens, foi concebido pela vontade de Deus. Agora, a diferença entre... aqui, esse templo foi edificado por mãos. Agora, este templo é edificado pelas mãos de Deus. Qual templo? Este corpo? Não, este corpo continua sendo o corpo que meu pai e minha mãe fez. Até quando? Até que ele seja glorificado. Então, olha só, o homem interior, porque eu falei na outra aula, quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos corpo, alma, eu vou fazer maior. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos corpo, alma, espírito. Então nós somos o quê? 3. Agora, este espírito é qual espírito? Espírito do homem. Espírito humano. Este espírito, se você quiser anotar, anota, porque este espírito, ele é um corpo. O espírito do homem é um corpo. O corpo físico é um corpo físico. Corpo do homem, corpo espiritual. Espírito, corpo do homem, espírito do homem, um corpo espiritual.
corpo físico. E a alma? O que é a alma? A alma é o resultado da terra sendo formada pelas mãos de Deus. E o que sai de dentro de Deus? A terra está onde? Quando Deus está fazendo Adão, onde está a terra? Na terra. Quem faz o molde? Deus. Olhando para quem? Muita gente pensa que Deus criou o homem do nada. Não, Deus criou o homem de Jesus. Como assim? Você está querendo me dizer que antes que Deus fizesse Adão, Jesus já existia? Sim. Por essa você não esperava, né, irmã? Façamos o homem à nossa imagem, a nossa... Como que eu vou fazer algo semelhante a quê, se não tem? Então, olha Deus com um pincel na mão, fala assim, filho, para aí. Olhando para Jesus e você e eu. Você só não deu mais glória a Deus porque você não entendeu ainda. Porque se eu fosse você, eu dava muito mais glórias a Deus. E o ambiente começa a ficar muito melhor quando as glórias são elevadas ao trono de Deus. Eu começo a sentir um negócio diferente quando vocês dão glória a Deus, irmão. É glórias a Deus. Porque Deus, ele responde com pérola, com revelação. Amém? Ele responde. Porque aqui é espírito buscando o espiritual. Existe o homem natural e o homem sobrenatural. Quem aqui é natural, levanta a mão. O povo tá bom aqui. Eita, glória a Deus. Agora, quem é homem espiritual aí, dá um glória a Deus. Quem é homem natural, uma hora dessa, tá comendo salsicha com a mulher lá na casa dele. Comendo almôndega, pelota. Comendo macarrão com sardinha. Porque o homem natural quer comer arroz e feijão. Agora, homem espiritual está aqui agora sentado comendo palavra de Deus. Homem espiritual é diferente, Pedro. Homem espiritual é isso aqui. O que te trouxe aqui foi a fome pelo Espírito. A fome do Espírito é que te trouxe aqui. Porque aqui não tem comida. Eu não estou vendo ninguém. Hoje o povo não trouxe hoje umas bolachinhas. Mas amém. Vocês estão entendendo? Faça, irmão. O senhor falou que realmente tem esse versículo que Davi fala que ele foi concebido em pecado. Sim. Davi é filho de Jessé com quem? Com uma outra mulher que não é a mãe dos outros. Então por isso que foi em pecado. Ele era o 7º filho. Ele é o fruto de um adultério. Não é porque tem pessoas que pegam esse versículo e falam que o ato sexual é pecado. Esse cara tá bem doidinho da cabeça. Mas a mãe de Davi não era a mãe dos outros 6. Davi é o 7º filho. O 7º filho bastardo. E naquele tempo, os filhos que não eram filho da mesma mãe, era igual Agar e Ismael. Sara manda Agar ter um filho para ela. Porém, quando o filho cresceu, Agar começou a colocar o filho para fora da tenda. Começou a repudiar Agar e Ismael. Sendo que ela mesma, porque naquele tempo tinha a primeira mulher, a mulher oficial e as demais, que eram as concubinas. E a segunda esposa, a terceira esposa, a quarta esposa, a quinta esposa. Dependia mais ou menos. Salomão tinha só 1000. Salomão doidão. Amém? Então, quando Deus sopra, presta atenção, todo homem na terra tem esses 3 elementos aqui. O espírito humano é o mesmo fôlego de vida, que chama Ruach. Repita aí, Ruach. Ruach é espírito em hebraico. Para você que não sabe, você acabou de falar uma palavra hebraica. Ruach. R-U, aqui ó, Ruach. A pronúncia é assim, Ruach. Espírito. Aí, ele sopra o Ruach no Bassar. O que é Bassar? Terra. E forma-se o 3º elemento. E fez-se alma vivente. Ok, crê em Jesus. O que aconteceu? O Espírito... olha que doido. O povo pensa assim. Espírito de Deus, o Espírito Santo, não habita em templo sujo. O Espírito de Deus não compactua com o pecado. Levanta a mão aqui quem não tem pecado.
Pera aí, então como é que o Espírito de Deus está dentro de mim? Olha que violenta essa aula. Grave isso aí. Aonde em você está o Espírito Santo? No seu corpo espiritual. E o seu corpo espiritual tem pecado? A Bíblia diz, procura esse versículo para mim. Aquele que é nascido de Deus não peca. Procura o versículo que agora você vai começar a entender o que é a Bíblia, irmão. Então o povo fica doido, mas peraí, como que o Espírito Santo está em mim? Minha carne é pecaminosa, minha alma é doida, eu começo a pensar um monte de coisa, o hormônio não converte, eu estou doido. Aonde está o Espírito Santo? Ele está na única parte de você e de mim que é santo. Esse é o olhar carnal, né? Nossa, eu estou todo arrupiado aqui, irmão, eu estou sentindo uma presença de Deus violenta. Dá glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus. Qualquer que é nascido de Deus, não é esse versículo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Isso aqui é nascido... Abre a sua Bíblia nesse versículo aí, que foi bom ter aberto. Não é esse, mas você vai abrir no outro. Mas vamos aproveitar que está aberto nesse. Olha, qualquer que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus é você depois do batismo. E você depois do batismo é a sua alma junto com o seu corpo físico que não permanece no pecado. Vocês anotou lá? Deu tempo dos meninos anotar? Deu tempo de vocês anotar, sim ou não? Volta lá só para eles anotar, para não perder a chance aqui. Qualquer que é nascido de Deus, aí você coloca, esse nascido de Deus, você puxa uma setinha na sua Bíblia e coloca, batismo, confissão pública de Cristo. Não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente permanece nele. Presta atenção, ainda é uma semente, por isso que ainda não está totalmente formado. Presta atenção, o que foi plantado em nós não foi uma árvore, foi uma semente. Semente demora a germinar, a crescer, a criar galhos e depois criar frutos. Por isso que tem tempo. Tem pessoas que hoje receberam o Evangelho e o Evangelho é uma semente. Não é da noite para o dia que você vai ver resultado nessa pessoa. É com o tempo. Dá um pause e começa de novo, pastor Cosme. Arrocha aí, meu cameraman. Deu certo? Amém? Vocês ainda estão aí? Então olha só. Não permanece, porque a sua semente, a semente de quem? A semente do Evangelho, a semente de Jesus. A semente de Jesus permanece nele. Agora presta atenção. O que foi colocado em Maria? Não era qualquer semente. Isaías, abre lá, por favor. Não deixa eu perder o foco, não, que eu tenho que mostrar aquele que não é nascido em pecado. Gênesis 3:15? 3:15. Gênesis 3:15. Você está me acompanhando aí, né, pastor? Acompanha aí, raciocínio. O que tem dentro de nós ali naquele capítulo que nós lemos? Semente. Repete aí, semente. Para gravar. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o... Meu Deus do céu, vou falar de novo aqui agora para vocês entenderem. Deus estava dando a punição a quem? Ele deu a punição para a serpente, ele deu a punição para Eva, e deu uma punição para o homem, e deu uma punição para a terra. Até a terra, que não tinha nada a ver com a bagunça, recebeu uma punição de Deus. Então, volta um versículo, para você entender. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás. Quem vai ser maldita? A serpente. Quem é a serpente? Satanás. Serás mais que toda a fera, ou seja, qual que é o animal mais abominável da terra até hoje? Se você não acha, eu acho. E mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre anda. Deus amaldiçoou o ventre da cobra e falou, você não é frutífera. Você vai rastejar sobre o seu ventre, infrutífera. O seu ventre. Só que tem um problema aí ainda. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua. A serpente gosta do pó. Ela não gosta, ela recebeu uma maldição, um decreto de Deus. Você vai comer pó. E ela está todos os dias buscando ao derredor a quem possa. Fala assim, tragar. Tragar.
E eles estão bramando, fala assim, como leões. É leão? Como leão. Buscando a quem possa. Ele está todos os dias buscando tragar o homem, que o homem é pó. A gente pensa assim, o Satanás é mau, porque o Satanás quer matar a gente. Irmão, Deus mandou. Ih, você vai ficar triste, né? Você não leu essa parte, né? Foi Deus que mandou. Só que é o seguinte, só come pó. O único poder que ela tem é de comer o pó. E glória a Deus por isso. Não pode gerar nada. Ele não tem poder criador. Quem tem poder criador somos nós. Deus e nós. Sabia que você tem um poder criador? Você tem. Já podem fazer mais tapetinho. Não, não pode. O número deles são os mesmos. Eles não se multiplicam. Por isso que Deus, ele detesta quem mata a multiplicação. Ixi. Deus, ele detesta quem mata a multiplicação. Porque sabe qual que é o que Satanás quer? Pergunta o que ele quer? Acabar com a multiplicação. Qual que é a ordem de Deus para o homem? Cresça e multiplique. Como assim, pastor? Eu tenho que multiplicar? É por isso que a gente fala de célula, né? O que eu tenho que fazer? Multiplicar. Você está aí, Pedro? Dá um glória a Deus. Isso aqui é tremendo, irmão. Agora presta atenção. Gente, presta atenção na aula. Presta atenção na aula, gente. Olha a conversa. E porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando com quem? Com a serpente. E quem vai ter inimizade? A mulher e a... Quem é a mulher? A noiva. Vocês estão aí? E porém inimizade entre a serpente, Satanás, e a igreja. A nossa luta é contra Satanás. E agora, eu já ensinei aqui, o Satanás está na terra? Sim ou não? O Satanás está no inferno? Não, o Satanás está no inferno com os petinhos, não? Com aquele garfinho Ah, mas eu já vi no desenho que era assim, gente. Não é assim, não? Então, onde o Satanás está? Regiões celestiais. Efésios 6:10 diz o quê? E a vossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados, potestades, Nossa luta é contra o Satanás. Satanás luta contra a multiplicação e nós ficamos lutando para multiplicar. Eu tenho que destronar os principados do lugar para mim poder multiplicar. Primeira coisa que Deus fala para o homem, multiplique. Fala para o animal, multiplica. Semente, fala para uma semente não multiplicar para ela ver. Pega uma semente de manga lá na sua casa, irmã, planta ela, espera ela crescer, vai demorar um pouquinho, mas vai lá. E aí você põe a semente lá na terra, joga ela lá na terra e fala assim, semente é o seguinte, não prospera. Ela vai olhar para você e falar assim, hã? Ela vai crescer aquelas galhonas gigantonas, aquelas folhonas gigantonas e vai soltar aquelas buchas de flor que tá aí agora. Não tá? As pés de manga não tá tudo cheio de flor? Aí você chega naquela flor, naquele pé de manga e fala assim, não prospera, não dá fruta. E fica falando lá o dia inteiro, fica lá o dia inteirinho falando, não. O pé de manga vai para você assim e fala assim, eu nasci para crescer. Eu nasci para multiplicar minha semente. Eu não estou nem aí com o que você está falando, filho. Chega num coelho, que aquele bicho é terrível. Chega num coelho e fala, coelho, não faz esse negócio não. Não, aí você chega para coelhinho, aí esse fez, você chega para coelhinho, coelhinha, pare só um. A coelhinha vai para o seu cara e fala assim... Meu filho, aqui é... Chega numa porca, naquelas porconas e fala assim, porca. Pare não, pare só um. Por que você não para igual nós, igual só um? Não, irmão. Eu paro é 12, é 10, é 15. Por quê? Multiplica. Chega numa galinha e fala, bota um ovo só, galinha. Larga de ser boba. Não, galinha, vai dar trabalho demais. Não, irmão, eu paro só quando chegar em 12. Eu paro só quando chegar em 12. Pode prestar atenção, tem galinha que bota mais. Mas geralmente o normal é 12. Fala assim, 12. Número profético. Meu Deus do céu, dá um glória a Jesus. Não, e aí eu quero chegar no ponto que eu quero chegar ali, que vocês não vão deixar eu chegar lá. E porém inimizade entre ti e a semente. Então, a inimizade é contra o Satanás, a serpente, e entre a mulher. A mulher é quem? Igreja.
Naquele momento era Eva, mas Eva é a mãe de todas as outras. Então, até a última mulher da terra, o Satanás vai ser inimiga dela. Por quê? Porque é a mulher que multiplica. Ah, não, irmão, para. Agora olha aqui, ó. E a sua semente. Agora, peraí. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, ok? Acompanha. E entre a tua semente e a sua semente. Ele está falando da serpente e da mulher, sim ou não? Como assim? Mulher tem semente? Ixi, e agora? Mulher tem semente? Sim ou não? Quem tem semente? Mas tinha uma mulher que aparecia a semente do homem. Vocês não pegou? Eu tenho certeza que vocês não pegou. A profecia de 3... Isso aqui é uma profecia. Olha a profecia. A inimizade entre serpente e mulher. Da semente da serpente e da semente da mulher. Mas quando você tem que parar no texto e falar, mas como assim semente? Mulher não tem semente. Mas teve uma que teve. Meu Deus do céu. Oh. Aí ele vai falar da semente. Fala assim, o que ela falou da semente? Esta, fala esta, te ferirá a cabeça. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Quem que era a semente? Cristo. Olha a espada cravada na cabeça da serpente aqui. E sabe aonde Cristo estava ferido? Só no calcanhar. Ô irmão, pelo amor de Deus. Jesus merece uma salva de palmas, irmão. Vocês ainda estão aí? Ô irmão, primeira profecia da Bíblia. Anota no seu Gênesis 3,15. A primeira profecia da Bíblia. Ali é onde tem a primeira. Qual que era a profecia? Qual que era a promessa? Que nasceria um da semente da mulher. Então o que eu digo? Você, nascido do seu pai e da sua mãe, eu sei que todo mundo aqui é maduro, vocês estão me entendendo. Enquanto eu estou no meu pai e na minha mãe, eu ainda estou em Adão. Porque o Adão é o pai da humanidade. E sobre Adão tem uma maldição. Qual que é a maldição que Deus para Adão? Comer do suor da terra. Então há uma maldição. E o salário do pecado é a... Então todo mundo que está dentro de Adão tem uma recompensa. E a recompensa, como se fosse uma recompensa, na verdade é um juízo. O juízo sobre o pecador é o quê? Morte. Agora presta atenção. Se eu continuar em Adão, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Agora, se eu deixar... Agora, procura um versículo para mim. E Deus... Como é que é o versículo? Os transportou para o filho do seu amor. Coloca aí. Você vai achar. Então, olha aqui. A primeira promessa diz que nasceria de uma vontade, de uma semente. Quem colocou a semente lá dentro? Nós não lemos um versículo lá assim, que está dentro da nossa alma era o quê? A semente. Sabe que o seu pai e a sua mãe te concebeu. E te gerou. E cresceu você. Mas você, eu não sei você, eu fiz isso. Eu fui para o Gólgota. Quem foi para o Gólgota aí? Vou explicar porque vocês não entenderam. Venha como estiver. Fala assim, venha como você estiver. Aí Jesus olha bem na sua cara e fala assim, oi, tudo bem? Meu nome é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a... Você está com vontade de ir para o Pai? Aí você fala, sim ou não? Sim. Eu estou com vontade de ir para o Pai. Você está com vontade de viver eternamente? Sim. Então, peraí que eu vou te falar uma coisa assim. Você está vendo as minhas costas? Aí Jesus fala, olha, aí ele pega nas costas dele. Você está vendo as minhas costas? Aí o cara fala assim, estou vendo. O que é isso aí? Isso aqui é uma cruz. Aí Jesus olha para você e fala assim, ó, se você quiser vir atrás de mim, pega a sua, que tem uma bem aí, ó. Pega aí, ó. Pega a sua, negue-se a si mesmo e siga-me. Para onde Jesus está indo? Ele está indo para a morte.
Você tem coragem de ir para a morte com Jesus? Vou falar de novo, você tem coragem de pegar a sua cruz e ir para a morte com Jesus? Porque se você não tiver, você não faz parte da ressurreição. Quer ressuscitar o terceiro dia? Então você tem que morrer. Se você morrer, você faz parte da vitória. Da vitória contra quem? O que tinha na cabeça de Jesus quando ele morreu? Uma o quê? Era uma coroa. Sim ou não? E a coroa era de quê? O que a terra produziu? A terra produziu o quê? Espinhos e? O que significa? Por que a terra produziu espinho? Por causa do? Por causa do? Então quer dizer que quando um rei vence outro rei, o rei que venceu, ele toma a coroa daquele que foi vencido, levanta ela o mais alto que ele conseguir, porque naquele momento tinha ninguém mais alto que Jesus. E lá naquele monte ele falou assim, olha aqui para a coroa que eu tô. Sabe o que essa coroa significa? Eu venci o diabo. A coroa dele está comigo. A coroa dele está comigo. Significa que é o seguinte, eu venci. Quem não era espiritual naquela hora estava olhando assim, olha lá, morreu, nem deu conta dele, não fez nada. Os discípulos que só tinham lá, que um tempo atrás, antes dele morrer, ele falou assim, olha, não temas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nem na cruz tinha, porque tinha fé. Jesus tinha fé? Não. Vou perguntar de novo. Jesus tinha fé, sim ou não? Sim. Por quê? Presta atenção, irmão. Ele é o autor e consumador da fé. Oh, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Escreva aí, irmão. Anota nesse caderno seu. Quem é o autor da fé não é outra pessoa a não ser Jesus, não, irmão. Antes dele subir na cruz, ele ainda não tinha vencido. Mas assim que ele está ensinando para você, você não está vendo a vitória ainda não? Jesus não estava na cruz, mas ele falava, eu já venci. Talvez você não vê ainda, mas você tem que sair, o que tem que sair da sua boca é, eu já venci. E os discípulos olhavam para ele, mas como assim? Os caras estão querendo te matar, você vai morrer, você vai para a cruz. Eu venci o mundo, cara. Não, Jesus, mas o senhor está meio com algum problema. Não, eu venci o mundo. E lá em cima ainda tinha gente que duvidava e Jesus falou assim, está consumado. Está tudo feito. Falta o quê? Nada, está consumado. O que eu preciso fazer? Mais nada, está consumado. Aí ele fala mais uma palavrinha. Pai, em tuas entrega o meu. Entrega o meu? Espírito. O que vai para o céu quando Jesus morre? O que fica na cruz? O que vai para o Hades? Eita, agora vocês vão começar a entender as coisas. Quando você morre, para onde vai seu espírito? Para onde vai sua alma? Já não vai mais. Dá um glória a Deus por isso. Você não entendeu, mas dá um glória mesmo assim. Ia para o Hades. Agora ele falou o seguinte. Aí, eu já terminei. Eu concluí o que eu ia concluir? O que eu tinha que falar ainda? O não peca. Então põe lá nele para me finalizar essa parte, para me subir para o céu com Jesus. Porque eu tô querendo todinho para subir com o céu aqui, pro céu aqui com Jesus aqui. Então olha aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, você marcou aquele versículo anterior, que estava onde? O outro estava em 3,15, né? João 3,15? 3,9? 1 João 3,9. Marca aí na sua Bíblia. Aquilo está falando da alma e da semente que está plantada na alma. Amém? Agora olha aqui. Muitas pessoas dentro da religião, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas protestantes, os católicos, eles entendem assim, olha, peca.
não peca. Peca, não peca. Escrevi, apaguei. No livro da vida, já não está mais. Imagina a quantidade de pessoas na Terra que aceita Jesus por dia, que já aceitou Jesus. Imagina quantos anjos precisaria para falar assim, ó. Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Imagina na Terra inteira, escreve, apaga, escreve, apaga. Os anjos, explodiu, os anjos explodiram, irmão. Aí, quem aqui não pecou, levanta a mão. Quem aqui não peca, levanta a mão. Então é assim, pecou, apagou. Ai, pastor, ora por mim, eu quero reconciliar. Aí o anjo fala assim, oh Deus, eu quero reconciliar. Tá bom. Aí ele pisou na terra de novo, pecou, acabou, ó, eu tô vendo, pecou. Ele, não, pecou, apaga, anjo. Aí ele falou, fogo, já? Espera aí, deixa eu voltar lá. Ô pastor, pelo amor de Deus, ora de novo. Você não viu o dano comigo lá do Galeão hoje? Como é que seria? Aceita Jesus, pecou, aceita Jesus, pecou, aceita Jesus. E os anjos? Apaga, escreve, apaga. Escreve o nome, já apaga o nome, escreve o nome, apaga o nome, escreve o nome, apaga o nome, escreve o nome. Imagina 300 zilhões de anjos. Aí o povo pensa, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. É claro, esse aqui não peca. Irmão, isso aqui é sério. Teve muita gente que morreu na fé por causa disso aqui. Teve muito pastor que fez coisas terríveis com membros por causa de não entender que nós somos corpo, alma e espírito. A salvação tem 3 partes: a salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. Aonde a alma é salva? Como ela é salva? Quando ela é salva? E não vos conformeis com este, mas sede renovados pela transformação do seu. Tiago capítulo 1, um versículo acho que eu mais repito até hoje na minha vida. Recebei com mansidão a palavra que em vós foi, que é poderosa para salvar as vossas. Por que tem hora que a Bíblia fala alma, tem hora que ela fala espírito, tem hora que ela fala corpo? Por que 3, irmão? Eu vou falar, a Bíblia fala como é, não é como que você acha. É como é, e é assim, corpo, alma, espírito. Então, coloca no seu caderno, na sua Bíblia e escreve. Sabemos que todo aquele, pessoa. Qual pessoa? Qual pessoa? Espírito humano. Imagina você que o Espírito Santo ia entrar num corpo que não era santificado, que não era puro, num corpo que é pecador. Você acha que o Espírito Santo ia entrar? Não. O Espírito Santo não entra, não faz parte, ele não entra nisso. Então ele entra naquilo que Deus, o próprio Deus, santificou. E aquilo que Deus santificou é o espírito do homem. Que é nascido de Deus, não. Essa palavra não peca é talvez? Ou está falando não peca? Então de você existe uma parte em você que não peca, o seu espírito. Por isso que nós somos chamados santos. O Espírito de Deus está no seu espírito, trabalhando continuamente. Para quê? Fala para quê? Regar a semente que está plantada na sua alma. Oh, irmão. A nossa função é de plantar. Quem tem semente aí? Levanta a mão. Só para saber. Tem semente? Tem semente? Tem semente? Escuta, aquele que é dono da sementeira distribuiu sementes para que nós possamos semear. Mas a responsabilidade de fazer essa semente germinar não é sua. Não é por força. Vai semente, vai semente, vai semente, vai. Irmão, pode fazer o que você quiser. Mas não converte. Pelo amor de Deus, não converte. Irmão, nem você está convertido ainda. Não, irmão, mas não converte, não converte. Espera. Tem semente que demora muito tempo a germinar. Ei, Jesus. Tá pegando aí, Mislaine? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da
É quem? Ah, achei que era você, Cosmo. Achei que era você. Como é que é seu nome aí, o de vermelho? André, achei que era nós que convencia. Eu achei que era meu bom argumento que convencia. Eu achava que eram as pregações. Pá! Não. Mislaine, não é. Não é o que você sabe de Bíblia, Mislaine. Ainda continua sendo o Espírito Santo. E vou te dizer uma coisa. Pensa num cara que sabe trabalhar. Ele sabe. Fala assim, o Espírito Santo sabe trabalhar. Então deixa ele trabalhar. Amém ou não amém? Eu terminei essa parte? Posso ir para o céu? Então deixa eu ir para o céu agora. A senhora tem que ativar aquele negocinho igual no YouTube, assim, fazer uma oferta de no mínimo 20. A minha vizinha veio semana passada, ela ficou com muita assim, sede de aprender mais, ela falou assim, eu achei estranho porque vocês quase não perguntam, eu acho que ela teve muita vontade de perguntar, né? Aí eu falei pra ela, não, a gente já está há muito tempo estudando, então a gente já entende. Algumas. Mas a pergunta que eu queria fazer é qual que é a diferença entre demônios, espíritos malignos e anjos caídos? Boa pergunta. Boa pergunta. Nós vamos falar sobre ela agora, depois que o Jesus for para o céu. Deixa primeiro ir para o céu. Depois eu vou te explicar isso aí, porque vai passar por esse lugar aí. Mas eu fiz uma pergunta aqui interessante também. Pode falar. O espírito habita no corpo espiritual. Exatamente. E quando a pessoa está no processo, o demônio, aonde que ele está? Aonde ele cai? Onde que ele entra? Vou... Segura a sua pergunta que eu vou explicar isso hoje. Ó, fala, Deus, ele está governando essa aula hoje. Tudo que eu pensei em falar, vocês estão perguntando. Estou falando isso aqui e é Deus que está governando a aula, pode ter certeza disso. Mas dá um glória a Deus aí para a unção descer aí. Então presta atenção. Gente, ó, você está muito... Vou falar não, você está muito disperso. Amém ou não amém? Posso falar? Então eu vou falar. Jesus, não esquece a sua pergunta. E não esquece a sua pergunta. Jesus, ele está onde? Na cruz. Os dois aqui não morrem. Jesus morre primeiro, ele entrega. Por que ele morre primeiro? Ixi, essa eu não tinha falado, não. Tem que ser o primogênito para resultado mesmo. Porque ninguém pode tomar e ele pode, só ele que dá. Vocês não entenderam, eu vou falar de novo. A minha vida ninguém a toma. Eu entrego a minha vida. Eu a dou e eu mesmo tenho o poder de tomar de volta. Sabe por que não pode ser os caras matar eles, cortar das pernas? Por dois motivos, que os ossos dele não podiam ser quebrados. Segundo motivo, eles não podiam tirar a vida dele. Meu Deus, irmão. Você acha que Jesus ia olhar os caras vindo e cortar para ele acabar de morrer? Não, de jeito nenhum. Eu entrego. Você não pode tirar. Você está entendendo? Dois motivos. O primeiro motivo, profecia. Não podia ser quebrado nenhum osso. Segundo motivo, ninguém me tira, eu dou. Escuta, sabe por que ninguém pode te insistir com você para você batizar, para você confessar Jesus? Porque você tem que dar a sua vida. Meu Pai do céu. É necessário que seja uma entrega. Eu entrego. Nem Deus entra no meio desse assunto. Nem Deus entra no meio desse assunto. Seguinte, eu vim aqui hoje para entregar a minha vida para Jesus. Isso é a palavra é essa. É o seguinte, eu estou disposto a morrer agora. Pode levar. Filho, eu acho que Deus chora e fala assim, nossa, aleluia. Amém ou não amém, irmão? Até Deus, irmão, pela... Que é isso, glória, irmão. Oh, meu Pai do céu. Olha aqui, aí o Cristo, o que o Cristo faz? Ele fala, está consumado. Tá, a cabeça do Satanás racha aqui, porque para cumprir a promessa de 3,15. Rachou a cabeça do Satanás. O que aconteceu? Presta atenção. Tá vendo isso aqui, ó? Não. Sabe o que é isso aqui? Pode ser. Não. Demônios. Você vai entender por que é demônio, por que é espírito caído, de anjo caído. Você vai entender. Bem aqui, estava uma guerra.
Por que estava uma guerra? Porque o povo queria ver se ele era mesmo o Filho de Deus. O povo, os demônios, só creram que Jesus era o Cristo. Fala assim, Jesus. Não era só Jesus. A pergunta de Jesus para Pedro foi essa. E tu, Pedro? Quem dizes que eu sou? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus. O que tem a ver Cristo com Jesus? Cristo é quem ressuscita. Cristo. Pare. Cristo. A resposta de Deus, porque quem revelou foi quem? Não foi Deus? Ele não respondeu, tu és Jesus. Não. Ele respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ai, irmão. Então, nesse lugar, até então, os demônios estavam lá assim, não é nada, não, ele é só Jesus, é o filho do carpinteiro. Não, ele é o fazedor de mesa, é o fazedor de porta, é o fazedor de janela. Os caras que estavam lá embaixo, você não tem poder, tira você daí, vai lá, pula daí, tira você daí, tal. Era assim que eles estavam falando? Blasfemando dele, sim ou não? Só que aconteceu uma coisa. Fala, o que aconteceu? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, lama. O que eles falam? Verdadeiramente esse era o filho. Sabe o soldado que estava aqui, cuspindo e blasfemando? Quando a terra tremeu, o céu perdeu a sua luz. Filho, desligaram a lanterna da terra. Durante 3 dias, desligaram a lanterna da terra. A primeira coisa que acontece, a terra escureceu. A terra se abriu. E o que se abriu? Para provar para aqueles incrédulos, endemoniados, Satanás, que na morte de Jesus, pessoas já haviam sido ressuscitadas. Guilherme, na hora que Jesus morreu, ele falou, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. A terra escureceu, o sepulcro se abriu e pessoas ressuscitaram naquela hora exata. Jesus, as pessoas ressuscitaram. Várias pessoas levantaram as suas mãos e falaram, verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Levantaram da sepultura pessoas, várias pessoas. Isso é louco, irmão, as mãozinhas levantadas, glória a Deus, ele deu glória. Olha aqui, irmão, aí, calma, irmão, porque ele ainda está aqui. Aí ele entregou o quê? O Espírito. Para onde o Espírito vai? Olha aqui, ó o trajeto do Espírito. Vai lá para o trono, eu falei isso na outra aula. Por que ele vai para o trono? Porque ele tinha que receber a autoridade sobre aqueles urubu carniceiro que estavam lá embaixo. Irmão, eu vou sair correndo aqui hoje, meu Deus. E sabe o que o pai falou para ele? Eu falei no Galileu lá ontem, eles não pegou, mas vocês vão pegar em nome de Deus. Fala assim, eu vou pegar. Quem deu a oferta? Quem era a oferta? Quem recebeu a oferta? A oferta vai lá e senta no colo do Pai. E Deus, ele gosta de sentir cheiro, sim ou não? Cheiro agradável. Olha o cheiro. Meu filho em quem eu tenho gozo, em quem eu tenho prazer. Aí Deus falou assim, levanta meu filho. O filho se levantou na frente do pai, imagine, irmão. Os 24 anciãos, irmão, tudo prostrado assim, com as mãos assim, tudo. Os seres viventes, os 4 seres viventes, meu, eles faltou arrumar uma terra para eles entrar com a cabeça assim, para dentro assim, irmão. Aí Deus falou para ele assim, ó. O teu nome eu elevo sobre todo o nome. Todo o principado e toda a potestade está debaixo do teu nome. Imagina Jesus falando assim, ó. Tá bom então, pai.
Quem já ouviu falar do trono de marfim? Quem fez o trono de marfim? Salomão. Um trono feito de marfim revestido de ouro com 6 leões de cada lado. Pergunta por que 6? Porque o leão estava sentado no trono. Não, para aí, irmão. O 7º leão estava sentado no trono. Tinha 6 leões. Por que 6, irmão? Porque o 7º estava sentado no trono. Pode ler lá. Procura esse versículo para mim. O trono de marfim está em 1 Reis e está em 1 Reis não, está em Crônicas. Quando está fazendo o tempo. Só que aquilo é a tipologia do trono que Cristo vai se assentar. Não, meu Deus do céu. Pera aí, irmão. Deixa eu continuar aqui. Sabe por que o Satanás ficou doido? Pergunta, por que o Satanás ficou doido? Porque antes da queda de Lúcifer, que era o antigo luzeiro, ele viu 2 tronos. E um estava vazio. Eu acho que vocês não estão pegando. Eu acho que vocês não estavam pegando. Jesus era o filho, o quê? Era o tesouro escondido desde a fundação do mundo. Espera aí, ninguém sabia que Jesus era o Filho de Deus? Não. Nem os anjos. Muito menos Satanás. Mas Satanás passava e olhava e via um trono vazio. Ele pensou, mas eu ainda vou pegar aquele, porque o trono é aquele trono. Ele falou, vou pegar o meu trono, porque aquele trono, ele era o maior. Não esqueça que ele era o maior. Em poder e em autoridade. Quem tinha o maior poder e autoridade? Era o Lúcifer. Pode ler, era ele que tinha. Quando ele viu o trono vazio, claro que ele pensou que era dele. Porque quando Cristo queria descer para a terra para brincar com os homens, eu não vou falar não, que vocês não vão querer saber. Eu não vou falar não, que vocês não vão querer saber. Ele falava assim, bem escondido para o pai. Ele se transfigurava em anjo do Senhor. Chegava diante do trono e falou, pai, eu estou querendo ir lá. Você sabe que eu amo eles. Vai, meu filho, pode ir. Ele descia. Aí ele olhou para uma pedra um dia. Pode ser essa aí. Entrou dentro da pedra. Falou assim, eu quero dar alguma coisa para esse povo. Ele entrou dentro da pedra. Só que o povo não parava de andar. E ele era uma pedra. Ele falou assim, quer saber? Mas é uma pedra. Não, mas a pedra andava com eles no deserto. Irmão, imagina a pedra andar. Essa pedra andava. Essa pedra era Jesus, irmão. Por onde o povo andava, a pedra ia atrás, irmão. Pelo amor de Deus. A pedra era ele. A rocha de Meribá. A mesma que... Por que ele verteu água lá na cruz do Calvário? Feriram ele. Moisés, fala com a pedra. Os romanos podiam perguntar, você está vivo? Ah, não, para com isso. Ah, não, irmão, depois eu vou parar, que vocês não estão dando nem glória. Escuta, ei, você ainda está vivo? Não, eles não perguntou não. Eles feriu. Ah, não, irmão, vocês não... O Moisés feriu a rocha. Sendo que Deus tinha falado, fala para a rocha. Pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia é Cristo, irmão. Lá no Êxodo é Cristo, irmão. A Bíblia é Jesus. Você tem dúvida disso ainda? Vamos continuar, que eu nem sei onde é que eu estava. Aí o Lúcifer ficou doidão. Porque não tinha ninguém sentado nesse trono. Porque ele é o tesouro escondido. Tem 2 tronos. 2 tronos. E a Bíblia fala que tem 2 tronos. O Espírito Santo não tem trono. E tem um porquê, mas eu vou falar só na trajetória do Espírito Santo. Eu vou falar, nós vamos ter aula aqui da trajetória do Espírito Santo. E para onde o Espírito Santo foi e qual que é a ação dele. Então olha aqui. Deus dá autoridade para Cristo. Sobre quem? Sobre todo o principado e toda a potestade. Agora presta atenção. Jesus subiu, sim ou não? Bem aqui tinha, fala assim, um portal. Que tinha 2
querubins. E na tampa do propiciatório. Eu vou parar com vocês não vão aguentar. O que tem na tampa do propiciatório, da Arca da Aliança? 2. O que tem dentro da arca? Dentro da arca simboliza o quê? A presença de? Para chegar na presença de Deus, os querubins tinham que abrir. Você ainda está aí, gente? Você já viu os filminhos da tampa da Arca da Aliança? Já viu? Aquela arca de madeira revestida de ouro com as 2 varas. Dentro lá tinha as pedras da lei, a vara de Arão que floresceu, tinha o maná. Então, dentro da arca, a arca simbolizava a palavra. Ouvindo a palavra eu frutifico e eu creio que meu alimento vem de cima. Ah, não, eu vou parar porque vocês hoje estão devagar. Oh, meu Deus. Hey, dentro da arca, irmão, presta atenção, irmão. Dentro da arca tinha as pedras, tinha a vara, que floresceu e deu fruto. Não. E tinha o que lá dentro? Você ouve a palavra, você dá fruto e o seu alimento é de cima. Ah, não, irmão. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus. E o maná. Meu Deus do céu. Agora que você travou. Escuta, quando ele sai do Egito, olha aqui, quando ele sai do Egito, eles comem o que no Egito? Batata, cebola, alho, abóbora. Abóbora dá onde? Eu faço assim para pegar? A cebola eu faço assim para pegar? Quando você está no Egito, você é acostumado a comer o que está no chão. Cabeça de porco. E porco, para comer, tem que fuçar a terra. Ai, meu pai do céu. Essa não era para falar isso agora, não. Não posso falar das aulas de maga, as aulas de maga tem que pagar para falar. Dá um glória aí, irmão. Então o povo está acostumado a comer o que é? Depois que ele sai do mar e eles passam pelas águas de Mara, o que tem na frente das águas de Mara? 70 palmeiras. A palmeira da comida, o fruto da palmeira é no chão ou é em cima? Já para vocês acostumar, viu? Começa a levantar as mãos. Começa a levantar a mão, que é do alto que vem o seu socorro, não é de baixo. Não. Pelo amor de Deus. Eu vou continuar, porque eu tenho que seguir a aula, irmão, senão eu não vou terminar a aula. Irmão, depois você vai ter que comprar o curso. Amém ou não amém? Então olha aqui. Para Jesus daqui subir para o trono, os querubins, eles teve que abrir a cabeça. Eu falei na outra aula, não vou falar de novo não, porque senão eu não vou aguentar, nós vamos sair falando em língua. Que é abrir as portas, antigas as vossas. Todo mundo podia abrir a Arca da Aliança? Não. Podia? Não. Todo mundo você acha que pode entrar no céu? Meu filho, você tem que mostrar o selo. Se não tiver selo, os querubins não abrem as portas. Eles vão olhar e falar assim, porque Jesus chegou e eles perguntou, quem é este? Quem é este? Aí o anjo gritou e falou assim, rapaz, não, porque de longe, avistaram ele de longe. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para... Fala o nome dele. Yeshua. Meu Deus. Dá um glória aí. Só aí. Só isso. Glória a Deus, isso. Irmão, olha só. Aí um grito. Sabe o vigia? Fala assim, o vigia, não tem um vigia? O vigia, tem um cara lá saltando as montanhas. Calma aí, quem que é esse cara? Rapaz, já viu o que é filme O Rei Macaco?
Já viu? Já viu que ele bate só o pé assim na cabeça da montanha e já sai da toda a montanha? Imagina Jesus, irmão, daquele jeito. Porque eles teve que ver a visão de Jesus para fazer o rei macaco. Irmão, Jesus, ele vinha só dando assim uns tapilecas assim na cabeça das montanhas. Assim, agora, não, isso não vai querer saber não. Por que sobre os montes? Porque está escrito que todo monte se aplanará. Todo outeiro se rebaixará. Irmão, vocês têm que entender que ele veio batendo na cabeça de todo monte. Abaixa, rapaz, deixa eu passar. E ele vai passando e chega lá, o cara já viu. E aí, qual que era a garantia que era ele? Fala, qual que era a garantia? Quem é este? Aí o outro falou, este é o que vem de Edom. Vem de Edom? Aí os anjos, querubim conversando, Edom não é a terra de sangue, a terra vermelha? Ele vem de lá. E por que as vestes dele estão salpicadas de sangue? Ele falou assim, porque sozinho ele enfrentou o inimigo e venceu. Aí os caras falaram, quem que é esse cara, moço? Quem que é esse cara? Imagina aqueles incrédulos lá vendo Jesus na cruz pensando assim, ele não está fazendo nada, irmão. Quando o inimigo vê você fazendo nada de joelho, é que os anjos, os demônios olham e falam assim, tá fazendo nada. Isso aí não fere nada. Os caras lá olhando, na cruz aqui não ofende ninguém não. Né? Tá bom. Irmão, ninguém sabe o que estava acontecendo, irmão. Quando você ora, lá em cima, irmão, os demônios estão cagando de medo, irmão. Eles estão tremendo de medo de crente de joelho, irmão. Eu vou parar porque vocês não estão entendendo. Amém ou não? Amém. Ele tem que passar antes de chegar aqui, ele tem que passar por aqui. Sabe o que tem aqui? Regiões. Ele rompe as regiões celestiais, atravessa os portais antigos e chega no trono. Só que ele ainda não senta no trono. Porque Davi, eu não vou falar não. Davi, ele é ungido rei, mas ainda não senta no trono. Não, eu vou parar porque vocês não estão pegando. Ele já era rei? Ele já era rei, mas ainda não assentou no trono. Sabe por que ele não sentou no trono? Porque ainda tinha algo para ele fazer. Ele recebe a autoridade e volta. Irmão, quando ele volta bem aqui, o cara já vem quebrando tudo. Porque bem aqui que estava assistindo, quem estava assistindo? Os demônios, mas tinha um espírito chamado Hades. E tinha um espírito chamado morte. Porque todos eles são espíritos. E ele chega bem na morte. Irmão, eu tenho certeza que ele nem falou para a morte. Porque quando a morte olhou para ele e viu que... Presta atenção, irmão. Sabe por quê? Fala qual que é o segredo aqui. Pergunta, qual o segredo? Eles nunca viram um espírito voltar aqui. Quando a morte olhou, falou, não, peraí, não é normal esse negócio aqui. Meu Deus. A morte até falou, meu Deus. Aí a morte fala assim, toma, a chave é sua, o Hades entrega a chave. O que Jesus faz? Ele faz assim, ó. Ele entra. Sei de Abraão. Quando ele chega lá, pensa num culto, irmão. Pentecostal. Pensa no Abraão dando glória a Deus. Pensa o Jacó, aleluia. Pensa, irmão. Pensa, irmão. Pensa quando Jesus entrou, irmão. Mas Jesus não entrou assim, não, irmão. Ele entrou assim, ó. Irmão, você tá doido. Ele entrou todo pomposo lá dentro, irmão. Rodando a chave assim na mão, assim, ó. Sabe quando o cara pega o chaveirinho e roda assim, ó? Olha o que eu tenho na minha mão aqui, irmão. O Abraão fala, meu Deus, como é que você conseguiu essa chave? Cara, eu quebrei o Satanás agora. Sério, deu certo aquele negócio, aquelas profecias lá atrás. Deu certo, vamos embora. Só que aí, quando Jesus saiu daqui, tinha uma caravana
descendo do céu. E os carros de Deus são milhares de milhares. Volta lá no Salmo 68, no verso 17. Porque ele fala dos carros e fala do cativeiro. É seguido. E desce as carruagens. Olha aqui os carros descendo, aqui bonitinho, ó. Olha os cavalinhos, ó. Só que não é carro normal não, é carro de fogo. O mesmo carro que o Eliseu andava. E vocês não sabiam, né? Eliseu. O Elias, ele foi no quê? Ele foi num